que será que pensa aquele coração ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu? Por que será que Deus me escolheu? 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 Meu irmão e minha irmã, em nosso Senhor Jesus Cristo, do Imaculado Coração de Maria. É com muita alegria que nos encontramos neste primeiro sábado desse mês de agosto, esse mês lindo em que a Igreja do Brasil nos convida a refletir e a intensificar as nossas orações pelas vocações. E este mês, cada semana, estaremos então rezando, meditando, refletindo sobre as diversas vocações na igreja. Sabemos que todos nós somos vocacionados. Deus já nos vocacionou primeiramente com nossa vida. Primeira vocação, portanto, é vocação à vida, vocação ao amor, vocação ao crescimento, vocação à realização, segundo o projeto de Deus, nosso Criador. E para sermos ainda mais parecidos com o nosso Criador, a sermos ainda mais a sua imagem e semelhança, Ele nos dá o presente do dom batismal. Entramos então na nossa segunda vocação, a vocação cristã, a vocação ao seguimento de Jesus, a vocação à vida missionária, que nós a recebemos no nosso batismo. E Jesus nos convida para segui-lo, vem, segue-me. E a cada um de nós, Ele nos convida a vivermos uma vocação específica. E durante esse mês de agosto, então, a Igreja do Brasil nos convida, então, a conhecermos e a vivermos, a intensificarmos a nossa oração segundo a vocação de cada um de nós. Segundo Deus, não existe nenhuma vocação mais importante do que a outra, mais sublime do que a outra. Todas elas são importantes nesse segmento de Jesus. E cada semana estaremos então celebrando uma vocação. Nesta primeira semana deste mês vocacional, nós estaremos refletindo, rezando e celebrando a vida e a missão dos ministros ordenados, ou seja, dos bispos, dos padres, dos diáconos, que são os homens da alegria e da esperança. Suas palavras atualizam a mensagem de Jesus. Eles são espelhos do Cristo orante. Convicto de sua opção de vida por Deus, incentivam a participação assídua nos sacramentos e na vida comunitária. São eles que nos proporcionam a vivência dos sacramentos. São convidados a serem disponíveis e próximos do povo de Deus, verdadeiros pastores. Papa Francisco nos diz que o verdadeiro pastor é aquele que tem o cheiro das ovelhas. E Jesus também nos disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Essa é a vocação e a missão dos ministérios ordenados que nós celebramos nesta primeira semana. Eles são tirados do meio do povo, são constituídos por Deus para intervir a favor das pessoas em tudo o que se refere ao sagrado. Essas são as pessoas que nós estaremos, então, rezando hoje, fazendo uma prece, para o nosso pastor, seja o nosso pastor da nossa igreja particular, nossa diocese, arquidiocese ou prelazia, seja o nosso pároco
ou vigário da nossa comunidade. Sejam os diáconos, aqueles que também são ordenados para o serviço na comunidade. Cada um de nós lembremos e elevemos a Deus hoje a nossa prece a essas pessoas que receberam essa vocação específica para seguir a Jesus nesse ministério. E o Papa Francisco diz assim, no ano de 2015, quando ele escreve para esse mês vocacional. Ele diz assim: dentre os agentes pastorais, revestem-se de particular relevância os sacerdotes. Por meio do seu ministério, torna-se presente a palavra de Jesus, que disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. O cuidado pastoral das vocações é uma parte fundamental do seu ministério. Os sacerdotes acompanham tanto aqueles que andam à procura da própria vocação, como os que já ofereceram a vida ao serviço de Deus e da comunidade. A cada semana nós estaremos ouvindo um testemunho de uma vocação. E para este primeiro sábado, então, nós iremos ouvir o testemunho de um grande missionário, Padre Francisco, que realiza sua missão em Rondônia. Vou deixar que ele mesmo se apresente, tá bom? Para nós rezarmos por ele. Pois é, eu sou o Padre Francisco Trilha, sou missionário claretiano espanhol. Antes de ontem, dia 28 de junho, eu celebrei meus 50 anos de sacerdócio dentro desta congregação dos missionários filhos do Imaculado Coração de Maria. Desses 50 anos de sacerdócio, tenho passado praticamente 49 em lugares de missão, um ano e meio no começo na África, e depois todos os outros por aqui, no Brasil, em diversas regiões. A minha história vocacional começou desde criancinha. A vocação que a gente tem, depois especialmente quando a gente assente por primeira vez, sendo criancinha, uns entornos não necessariamente de uma grande profundidade religiosa, mas como um chamado que vem por meio de alguma coisa que te chama a atenção. E a mim me chamou muito a atenção, um filme que vi no tempo das Santas Missões, que padres claretianos pregaram lá na minha cidade, na Espanha, quando eu estava com uns 7 ou 8 anos. E certamente que me impressionou a aventura e todo o zelo e coisas que aconteciam com os missionários daquele filme, e eu resolvi, que isso é o que eu gostava e que eu gostaria de ser. Entrei no seminário depois, um pouco mais tarde, porque, enfim, naquele tempo só deixavam entrar crianças ou gente mais crescida, com o mínimo de 10 anos. Lá fiz tudo o meu primário, diríamos todo o ensino fundamental, numa cidade chamada Cerveira. Depois fui numa cidade chamada Barbastro, onde alguns anos, 20 e poucos anos antes, tinham sido trucidados, martirizados, justamente 51 missionários claretianos, a parte de outras pessoas leigos, o bispo da cidade e tal, que no tempo da Revolução Espanhola, pela sua fidelidade ao Evangelho, sofreram martírio. E certamente que essa espiritualidade martirial, de jovens que se preparavam para o ministério sacerdotal, para o ministério missionário em outras terras e que não tinham chegado a coroar, muitos deles, praticamente todo mundo seminarista nos últimos anos da carreira eclesiástica, preparando-se uns para ir para a América, outros para ir para a China.
e foram matados por causa da sua fé em Jesus Cristo no tempo da Revolução Espanhola. Estar nesse lugar e receber dos formadores um incentivo para a vida missionária, completar o que eles deveriam ter querido fazer como ideal da sua vida e não chegaram até lá. Pois são coisas que nos animaram, que me animaram profundamente dentro dessa caminhada e que ajudam a amadurecer. Então, não é apenas também pelas aventuras que a gente viu, mas também por uma vontade de fazer alguma coisa. Um certo espírito aventureiro, isso sempre está na vida da gente, mas certamente que Deus sempre nos toca por dentro para nos chamar, amadurecer e ver o tanto de bem que se pode fazer nesse mundo. E a vocação, enfim, não é como em São Paulo e em outras pessoas que têm tido visões celestiais, ou grandes momentos fundamentais na sua vida, que lhes fizeram descobrir, encarrear a sua vida, mas aquilo que a vida vai te moldando e vai te levando a amar, a te preparar para fazer alguma coisa. Isso que a gente tentou viver, especialmente nos últimos anos de carreira eclesiástica. Eu lembro que entrei no seminário com 10 anos de idade, depois fui para o noviciado com 15 anos, já vestia batina, porque naquele tempo, estamos falando de 60, mais de 60 anos para trás, não é? Então, naquele tempo ainda se usava, os padres usavam batina, mas desde o tempo do noviciado também, é o primeiro grande tempo de preparação, em que a gente deixa um pouco de lado os estudos para se formar para a vida religiosa e fazer os primeiros votos, compromissos. Em 1973, fui sagrado padre, logo já fui destinado à África, onde nos apresentávamos como voluntários para suprir missionários nossos que de lá tinham sido expulsos. Trabalhei um tempo em Camarões e depois um tempo em Guiné Equatorial. Os superiores nos chamaram de volta em tempo de perseguição religiosa lá, e em 1975, no final de novembro, chegávamos de barco ao Brasil. Pois tempos de muito trabalho nas paróquias, sempre paróquias missionárias, paróquias que não é apenas aquilo de estar na cidade, quanto estar aí na secretaria paroquial, mas de muitas comunidades literárias. Eu trabalhei primeiros 5 anos na Catedral de Guajará-Mirim, aqui já na Rondônia, trabalhei 14 anos aqui em São Miguel, 11 anos em São Francisco do Guaporé, 10 anos em Seringueiras, agora voltei para São Miguel, onde esses dias estamos celebrando toda essa caminhada missionária, certamente com o carinho do povo que, diríamos, dá uma força muito especial para continuar no trabalho. Eu digo para vocês, a gente é feliz nesse trabalho, a gente é feliz nessa vocação, a gente se sente amado por Deus, se sente amado pela comunidade, e não vou dizer que sejam tudo alegrias e tudo seja triunfos e vitórias. Temos sofrido bastante no corpo e na alma, mas estamos sempre a força da caridade, a força da comunidade e o amor do povo nos tem levado a fazer coisa muito boa. Eu desejo para todos vocês também toda essa bondade e esse amor de Deus que ajuda a encontrar o caminho da gente e a ser feliz, porque Deus nos quer felizes e quer que ajudemos também um pouco a fazer felizes os outros. Para isso eu desejo também que a bênção de Deus Todo-Poderoso lhe chegue em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo sacerdote é escolhido do meio do povo e representa o povo diante de Deus para oferecer dons e sacrifícios. Ele deve ter compaixão de todos nós.